segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa do biênio 2023-2024. Entramos no expediente do dia. Livre de presença. Peço aos vereadores que já registrem a presença no telão. Por causa das festas juninas, eu vou... Essa vai ser a última. Aqui, ó. A observação que eu mandei aí, ó. 25 não haverá sessão por questão dos festejos e tal e tal. O vereador Edelso manda justificar por questão de morte de um ente querido, não pôde comparecer. Eu estava ali por perto também, mas eu estava ali. Eu cheguei daqui no meio, no primeiro dia não fui, não. Não. Mas no primeiro eu deixei o carro. Peço à assessoria da Casa que leia a ata da sessão anterior. Bom dia a todos. A ata da 54ª sessão ordinária do segundo período legislativo do biênio 2023 a 2024, da 4ª sessão legislativa, realizada em 11 de junho do ano de 2024, no Salão Nobre Antônio Magno Mesquita, plenário da Câmara Municipal de Piatã. Às 9 horas, reuniram-se os parlamentares, sob a presidência de Juscelando Hermínio Pereira, sendo o primeiro secretário o vereador Carlos Henrique Silva Marques. Depois de verificado o quórum, foi declarada aberta a sessão, sob a proteção de Deus, e lido o expediente do dia, a saber, livro de presenças e ata da sessão anterior, que, após lida, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, houve a leitura de um ofício, número 1476, de 2024, da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,
sobre a aprovação das contas da Câmara, referente ao exercício financeiro de 2022, do presidente Valmir Almeida Silva, onde, na oportunidade, o presidente parabenizou o colega pela aprovação de suas contas. Ainda no expediente do dia, houve o pedido de parecer às comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos e Contas ao processo legislativo número 147 de 2024, projeto de lei número 110 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025 e da outras providências. No espaço destinado a requerimentos e indicações, inscrita falou a Edil Thelma, a qual utilizou-se da tribuna, cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Depois, se solidarizou com a família de Dona Azul e do senhor Joãozinho, de Poções, pelo falecimento de Danilo, pedindo que Deus possa dar o consolo a todos. Parabenizou a Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa do secretário Zilvan, pela culminância da Semana do Meio Ambiente, ocorrido na última sexta-feira na praça, bem como parabenizou o pessoal da fanfarra pela linda apresentação. Parabenizou ainda a Secretaria de Assistência Social, nas pessoas da secretária Gisele e do vereador Ronaldo, pela inauguração do novo espaço do CRAS, em Cabralha, assim como a toda a equipe daquele setor pelo excelente trabalho. Agradeceu a toda a comissão organizadora e ao prefeito pelo evento da Micabralha no último final de semana, destacando o bom trabalho de John Eventos na produção de festas. Agradeceu também à equipe do Resgate pelo apoio de sempre. Deixou um abraço carinhoso às meninas do bloco, a qual fez parte há alguns anos. Agradeceu ainda à Secretaria de Obras do município pela manutenção das estradas das comunidades da Vereda, Bela Sombra, Queixaba, Saquinho e Palmeirinha, que foi realizada na última semana. Em a parte, Miron externou também seus sentimentos à família do senhor Joãozinho pelo falecimento do seu filho, fazendo das palavras de Thelma as suas. Com a palavra, o vereador Grayson saudou a todos os presentes e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Depois, parabenizou o jovem atleta Pedro Manuel, que muito bem representou a cidade de Piatã, o estado da Bahia e o Brasil, em uma competição internacional na Califórnia, onde subiu ao pódio, levando a taça de bronze, deixando seu agradecimento em nome da família à empresa Brasil Iron pelo patrocínio. Se solidarizou com a família do jovem atleta Fabiano Rodrigues, do distrito de Inúbia, que faleceu essa semana em São Paulo, vítima de leptospirose. Parabenizou a oposição do município de Piatã em nome do líder político Tiago Dutra, que vem sendo considerada a oposição que mais trabalhou em toda a história do município, sendo inclusive comparada com uma prefeitura paralela, citando os inúmeros benefícios trazidos ao município. Indicou ao Executivo Municipal o melhoramento nas estradas do município, em especial num trecho da estrada que liga o distrito de Inúbia à Cachoeira, o qual vem trazendo transtorno para quem transita ali, pedindo ao líder da situação para que faça essa solicitação ao Executivo. Fez uma indicação verbal para que seja construído um ponto de ônibus para os alunos do município, que muitas vezes tomam sol e chuva à espera do transporte escolar. Com a palavra, o vereador Amarildo cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a Deus por tudo, bem como a compreensão dos colegas devido à sua ausência na sessão passada, por problemas de saúde. Depois, comentou sobre alguns auxiliares de professores que lhe procuraram, referente ao seu horário de trabalho, onde muitos vêm reclamando que trabalham 1 hora a mais por dia do que os professores, e pediu à liderança do governo que seja averiguada esta situação, para ver se isso realmente está acontecendo e traga uma resposta à casa. Comentou ainda que na última semana acompanhou um episódio onde uma mãe acusa uma professora de ter agredido seu filho na escola, o que lhe deixou muito indignado, e principalmente a família daquela criança,
pois disse ser um lugar que confiamos para deixar nossos filhos, mais do que a nossa própria casa, e que situações como essa não podem estar acontecendo. Se mostrou indignado também com a postura da Secretaria de Educação, porque em nenhum momento se pronunciou a respeito, divulgando uma nota repudiando o que aconteceu e se solidarizando com a família da criança, onde acabou abafando o caso, mas disse esperar que a Secretaria se pronuncie, esclarecendo o que realmente aconteceu. Disse que houve um episódio sobre a merenda escolar no Colégio Franciane, mas que vai até o local para averiguar o que aconteceu. Referente à Semana do Meio Ambiente, parabenizou o secretário pela organização da passeata e falou da importância das palestras nas escolas. Porém, disse que, na prática, nada está acontecendo, se tratando da coleta de lixo, esgoto a céu aberto nas ruas, a exemplo de um lago de esgoto no bairro no bairro Tapera, com grande incidência de proliferação do mosquito da dengue, o qual tem se alastrado no município. Cobrou o líder do governo sobre a recuperação da estrada sentido Falhado e Bocaina, que sempre foi feita através da empresa Brasil Iron, mas disse esperar que dessa vez a prefeitura tome as providências, até porque essa é a responsabilidade do município e não da empresa. Em a parte, Thelma comentou sobre a fala de Amarildo a respeito da Semana do Meio Ambiente e informou que o que acompanhou foi o círculo de palestras nas escolas, conscientização a respeito do plantio de árvores, que foi o projeto deste ano, e que a culminância foi referente a este projeto. Referente ao episódio da professora e a criança ocorrida na escola, ressaltou que, como professora, irá averiguar e entender realmente como a situação aconteceu e que trará uma resposta plausível na próxima sessão. Também, à parte, Edelson comentou sobre a estrada que liga o Falhado à Bocaina, citado pelo vereador Amarildo, e informou que esteve com o prefeito semana passada e que o problema já está sendo resolvido. Falando pela liderança do governo, Valmir cumprimentou a todos os presentes, depois agradeceu a presença de todos nas festividades da Micabralha e, em nome do prefeito, agradeceu a todas as pessoas envolvidas pela linda festa e disse esperar que em Núbia e Piatã seja da mesma forma. Agradeceu também a Deus e ao presidente da Câmara pelos elogios devido à aprovação de suas contas, bem como aos colegas vereadores pela confiança, e ressaltou que ficou muito satisfeito com a notícia. Agradeceu ainda o prefeito Marcos Paulo pela conclusão do asfalto da vereda e pelo asfalto do Felizardo à Bela Sombra. Referente às estradas, pediu aos colegas José Hélio e Jussi que verificassem a questão da estrada da Palmeira de Inúbia, atendendo à solicitação do vereador Amarildo. Quanto aos questionamentos ligados à educação, irá a secretaria verificar, pois disse ser um caso grave e que é preciso saber o que houve. Falando pela liderança da oposição, Amarildo reforçou seu pedido para que essa situação da escola não ficasse como ficou a situação da funcionária de Cabralha, que foi demitida, devido ao seu filho ter tirado uma foto com o pré-candidato a prefeito da oposição, pois até hoje não chegou nessa casa nenhuma resposta referente a isso, e disse esperar que o líder do governo também traga este esclarecimento à casa, para que as coisas que cheguem aqui não acabem ficando sem resposta. Na oportunidade e com a permissão do presidente, Grayson passou alguns informes e pedidos importantes relacionados à Casa Legislativa. Da mesma forma, Valmir dirigiu-se ao vereador Amarildo, esclarecendo que na sessão passada, em que o colega estava ausente, havia explicado ao vice-líder Miron sobre a questão da funcionária demitida, dizendo que a encarregada responsável pelo setor estava em São Paulo a tratamento e que estava aguardando ela chegar para averiguar como realmente ocorreu a situação para trazer uma resposta mais concreta à casa. Não havendo mais oradores, passou-se a ordem do dia, que nada constou.
Ao fim dos trabalhos, o presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão. Mas antes determinou que se lavrasse esta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Juscelando Hermínio Pereira, pelo primeiro secretário Carlos Henrique Silva Marques, pelo vice-presidente Ronaldo de Souza e demais vereadores. Thelma Silva Xavier e Silva, Josélio Mesquita, Valmir Almeida Silva, Edelson Oliveira Silva, Grayson Roberto Soares Mesquita, Amarildo Santos Lima, Zaqueu Alves de Souza e Manuel Mirão Matos. Algum dos vereadores que queira retificar sua sala, sinta-se à vontade. Não tendo nenhum, fique à vontade, meu vereador. Fala quando eu solicitei que fosse feito os pontos de ônibus, aí eu me referi à Inube e à zona rural e acabei deixando de falar de Cabralha e principalmente aqui da sede do município de Piatã, viu? Seja retificada aí a fala do vereador Beto Bahia. Mais algum? Não tendo mais ninguém, coloca a ata em votação. Votação encerrada, ata aprovada.
Apresentação da emenda aditiva do projeto de lei de diretrizes orçamentárias número 110/2024, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2025 no município de Piatã e da outras previdências. Peça a Ana que leia aí. Emenda aditiva ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias número 110 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2025 no município de Piatã e da outras providências. Os vereadores, abaixo subscrito, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, propõem a seguinte emenda, cuja justificativa segue em anexo. Artigo 1. O projeto de lei número 110 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2025 no município de Piatã e da outras providências, será acrescido com o seguinte artigo. Artigo 61-A. O projeto de lei orçamentária anual contará com dotação para reserva de recursos para emendas individuais impositivas que serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e ou serviços públicos de saúde, conforme estabelecido no artigo 184, parágrafo 12 da Lei Orgânica do Município de Piatã. Parágrafo 1. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previstos no caput desse artigo, inclusive custeio, será computada para fins de cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 198 da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 2. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput desse artigo, seguindo critérios equitativos dentro da programação prioritária incluída em lei orçamentária anual, financiada exclusivamente com recursos consignados na reserva parlamentar, instituída com a finalidade de dar cobertura às referenciadas emendas. Parágrafo 3. A execução orçamentária das programações de caráter obrigatório de que trata o caput deste artigo deve ocorrer de modo equitativo e impessoal, independentemente da autoria das emendas apresentadas. Parágrafo 4. As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos cargos de impedimento de ordem técnica. Parágrafo 5. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a programação, na forma do parágrafo 4 deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. Até 90 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo comunicará fundamentalmente ao Poder Legislativo para a existência de eventuais impedimentos para a execução das emendas parlamentares à referida lei. Até 30 dias após o recebimento do comunicado de que trata o inciso anterior, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento de programação cujo impedimento será insuperável. Até 30 de setembro ou 30 dias após o prazo previsto no inciso 2, o Poder Executivo encaminhará o projeto de lei sobre o remanejamento de programação cujo impedimento de execução tenha sido considerado insuperável. Inciso 4. Se até 20 de outubro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3, a Câmara Municipal não deliberará sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na Lei Orçamentária. Parágrafo 6. Nas hipóteses de impedimentos justificados por meio da notificação prevista no inciso 1
do parágrafo 5 e decorrido o prazo previsto do inciso 4 do parágrafo 5, as programações orçamentárias de que tratam o parágrafo 3 não serão de execução obrigatória. Parágrafo 7. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 3 deste artigo, até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Artigo 61b. Em até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre, o Poder Executivo publicará relatório sobre a execução de emendas parlamentares, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 1. Nome do vereador autor. 2. Número da emenda. 3. Objeto. 4. Órgão executor. 5. Valor em reais. E 6. Status de execução da emenda. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Piatã, Bahia, 17 de junho de 2024. Justificativa. Nobres vereadores, a presente proposta visa incluir emenda ao projeto da LDO 2025 com vistas a assegurar o orçamento impositivo no âmbito do município de Piatã, Bahia, o qual já foi regulamentado na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara. As emendas são instrumentos que os parlamentares possuem para participar da elaboração do orçamento anual, nas quais os agentes políticos procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação dos recursos públicos. É o momento oportuno de acrescentarem novas programações orçamentárias com o objetivo de atender às demandas das comunidades que representam. Não se quer, com isso, impor restrições ao Poder Executivo. Ao contrário, os vereadores conhecem os microproblemas do município, os mesmos andam nas bases, ouvem e veem as dificuldades dos moradores em seus bairros, ruas e residências. Salienta-se que, quando esses recursos não são aplicados e ou repassados conforme compromisso assumido pelo vereador, a situação torna-se desconfortável e sua imagem fica desgastada perante a comunidade. Não raras, às vezes, os recursos são aplicados em obras de menor relevância para a população, sendo o orçamento impositivo um instrumento que visa diminuir estas ocorrências. Desta forma, as emendas propostas pelos vereadores terão a obrigatoriedade de serem executadas, tendo em vista as necessidades reais de atendimento à população, visto que são representantes dos municípios e conhecem as realidades locais, principalmente na área da saúde. Diante da exposição dos motivos dos autores, este considera a proposta coerente e merecedora de apoio dos vereadores desta egrégea Câmara. Certo o acolhimento dos pares nesta casa, Piatã, Bahia, 17 de junho de 2024. Obrigado, Ana. Apresentação do projeto de lei número 111/2024, que proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoros, tecnicamente classificado como fogos de estampido e artigos explosivos. Peço a Ana que leia. Projeto de lei número 111, de 18 de junho de 2024. Proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, tecnicamente classificados como fogos de estampido e artigos explosivos. Artigo 1. Fica proibido no município de Piatã, Bahia, a utilização de fogos de artifício e explosivos, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidosos, a uma distância menor de 1.000 metros de hospitais, clínicas em geral, postos de saúde, igrejas, escolas, entidades de atendimento a idosos, feiras livres e pet shops, bem como horários posteriores
às 21 horas, permitindo somente a utilização de artefatos sem estampido, silencioso, a fim de proteger o bem-estar social e o meio ambiente. Parágrafo único. Todas as atividades comemorativas desenvolvidas pelo município no qual sejam utilizados fogos de artifício, obrigatoriamente serão utilizados fogos de artifício silenciosos. Artigo 2. As atividades promovidas por particulares, sejam pelas pessoas físicas ou pessoa jurídica, é permitido somente o manuseio, uso, arremesso e disparo com fogos silenciosos, sem estampido, conforme caput do artigo 1 desta lei. Parágrafo único. No alvará expedido a pessoas físicas e jurídicas para o uso de fogos de artifício, constará que somente será permitido o uso de fogos silenciosos, sem estampido, conforme o caput do artigo 1 dessa lei. Artigo 3. Os estabelecimentos que realizarem a comercialização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos deverão afixar na entrada, em local visível ao consumidor, placa com a informação de existência da proibição contida no caput do artigo 1 desta lei. Parágrafo único. A placa a que se refere o caput desse artigo deverá ser confeccionada com dimensões mínimas de 30 centímetros de altura por 40 centímetros de largura, fonte de letras com tamanho proporcional e de fácil legibilidade. Artigo 4. O descumprimento da presente lei ensejará a aplicação das seguintes penalidades aos seus destinatários. 1. Multa de 25 UFM por descumprimento do artigo 1, dobrada na reincidência. 2. Multa de 20 UFM por descumprimento do artigo 2, dobrada na reincidência. Artigo 5. A fiscalização dos dispositivos constantes nessa lei será de competência dos órgãos competentes da administração municipal, das forças policiais e por qualquer cidadão. Artigo 6. A aplicação das multas decorrentes da infração ficará a cargo dos órgãos competentes da administração pública municipal. Artigo 7. Esta lei entra em vigor 60 dias após a sua data de publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Piatã, Estado da Bahia, aos 18 dias do mês de junho de 2024, pelo vereador Greyson Roberto Soares Mesquita. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 111 de 2024. Colegas vereadores, é com satisfação que saúdo vossas excelências e, ao mesmo tempo, apresento o projeto de lei que proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, tecnicamente classificados como fogos de estampido e artigos explosivos. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por escopo preservar a saúde, a integridade física e a segurança de pessoas e animais, bem como o meio ambiente, tendo em vista a crescente consciência da sociedade sobre o fato de que a utilização de fogos de artifícios em eventos, comemorações e festividades tem causado desastres e tragédias. Entendemos, assim, que há elementos suficientes para a apresentação desta proposição. A legalidade e constitucionalidade da proposição, pois a mesma se funda na competência municipal para legislar sobre o meio ambiente e visando o interesse e do bem-estar local, conforme dispõe no artigo 23, inciso 6, e o 30, inciso 1 e 2, ambos da Constituição Federal. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Para inciso 6, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Artigo 30. Compete aos municípios.
Inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Essa competência, sobretudo na questão do meio ambiente, vem sendo reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em vários julgados, de onde destacamos. O município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Assim, entendemos que a proposição não padece de vício de constitucionalidade material, tendo em vista a competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local e proteger o meio ambiente. Nem fere a questão de iniciativa com o Poder Executivo, sendo concorrente neste caso, já que não estabelece para o poder público nenhuma obrigação ou despesa, nem tampouco cria ou regulamenta o funcionamento de órgãos municipais. É por demais sabido que a queima de fogos de artifício é causadora de traumas irreversíveis em humanos, autistas, aos animais e especialmente àqueles dotados de alta sensibilidade auditiva. Os cães, por exemplo, se desesperam e alguns se debatem em coleiras até a morte por asfixia. Já os gatos sofrem comprovadamente com as explosões, que lhes causam alterações cardíacas e se põem em fuga, que resulta em desaparecimento. As pesquisas recentes apontam que a saúde dos pássaros é tremendamente afetada pela queima de fogos. A poluição sonora causada por essas comemorações tira o sossego de pessoas e de animais e provoca perturbação de pacientes em hospitais e clínicas. O ruído da queima de fogos de artifício ultrapassa as 125 decibéis, equivalente ao som produzido por aviões a jato. Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos anos foram mais de 100 mortes e mais de 7.000 atendimentos causados pelos fogos de artifício no Brasil. As estatísticas do Ministério da Saúde ainda apontam que os atendimentos hospitalares causados por fogos de artifício dividem-se da seguinte forma: 70% provocado por queimaduras, 20% por lesões com lacerações e cortes e 10% por amputações dos membros superiores, lesões de córnea ou perda de visão, e ainda lesões do pavilhão auditivo e perda de audição. Além disso, de acordo com o referido Ministério, 15% dos acidentes com queimaduras resultam em óbito. Por fim, os fogos de artifício são os responsáveis pelos mais diversos tipos de acidentes, causando lesões, mutilações, deficiências e muitas vezes levando à morte. A explosão são responsáveis também por causarem uma excessiva perturbação aos idosos, crianças, animais, autistas, meio ambiente e tantos outros. Segundo especialistas, o ouvido humano suporta até 80 decibéis e uma queima de fogos que produz sons de até 140 decibéis. O projeto visa o bem-estar de todos, mas com um olhar especial aos animais, doentes, autistas, crianças e meio ambiente. O objetivo desta proposta é valorizar a saúde e o bem-estar social para humanos e animais, de forma ética, buscando alternativas eficazes para propiciar melhorias em nosso convívio, minimizando problemas de nossa realidade, respeitando o compromisso assumido com a comunidade e cumprindo com o nosso papel de legislador. Sendo assim, proponho uma reflexão sobre os reais benefícios de comemorações barulhentas. Será que todos gostam? Será que os idosos e doentes aprovam? Os tutores de animais se sentem felizes com os transtornos trazidos aos seus estimados companheiros? Deixando claro que não somos contrários aos espetáculos pirotécnicos com bonitos efeitos e luzes, e sim contra os fogos que só geram estrondos provocados
provocando riscos e mutilações ou morte a seres humanos, e tornam-se instrumentos de tortura e morte aos animais. Contamos com a apreciação e posterior aprovação dos nobres pares. Pelo vereador Greyson Roberto Soares Mesquita. Entramos em requerimento de indicações. Os vereadores que queiram falar, se inscrevam. As inscrições estão abertas. O vereador que queira falar, se inscrevam. Com a palavra, o vereador Roberto Bahia. Primeiro quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade, saudar o senhor presidente, os nobres colegas vereadores, em nome de Paulo e os amigos presentes aqui no plenário, saudar a todos que também nos assistem via redes sociais. Senhor presidente, primeiro eu quero desejar a todos, lembrando que hoje nós estamos na última sessão, anterior ao recesso parlamentar, desejar a todos que tenhamos um bom recesso e desejar também boas festas juninas. Lembrando que quando nós retornaremos, já estaremos aí praticamente em plena campanha política. Então eu quero aproveitar essa oportunidade, inclusive, para parabenizar o grupo de oposição que decidiu por fazer uma campanha diferenciada daquelas que foram feitas há anos anteriores, primando pela democracia, sendo esta uma campanha ordeira, uma campanha limpa, como disse, silenciosa, democrática e à altura do povo de Piatã. Quero aproveitar aqui os festejos juninos para repudiar o formato musical e cultural das festas juninas fora das tradições, bem como quero também parabenizar a gestão pelo formato de horário das festas juninas do último dia, de Cabralha e de Inúbia. Dizer também, senhor presidente, que na minha última fala, quando eu indiquei aqui os pontos de apoio ao transporte escolar, eu recebi inúmeras reclamações de pais de alunos da localidade de São Francisco e do Riacho Fundo de Inúbia, que por falta do transporte, alguns levam os seus filhos de moto até a escola, que dista aproximadamente 4 quilômetros de suas residências. Quero aqui, então, fazer a indicação da viabilização da linha de transporte escolar para esses alunos. Quero também aqui indicar a recuperação do ponto de ônibus na localidade de Cipó, que fica ali na entrada da Estrada da Palmeiras. O ponto está ali quebrado, não sei se Vossas Excelências já perceberam, e está oferecendo risco para a população. São essas minhas palavras. Muito obrigado. Da mesma forma que iniciei, eu findo, agradecendo a Deus por tudo. Muito obrigado. Obrigado, meu vereador Roberto Bahia. Com a palavra, a vereadora Thelma Silva. Meu bom dia a todos os colegas vereadores, nosso público presente, na pessoa de Dr. Matheus, nosso assessor jurídico desta casa, que se faz presente hoje com o companheiro advogado e seu sogro, a todos que nos acompanham de sua casa, o público aqui presente. Quero agradecendo a Deus por mais um dia, na sua presença, estarmos aqui legislando, trabalhando em prol do nosso município, daqui a pouco com uma votação de um dos projetos, mais importantes, um dos, porque são muitos. E é agradecer mesmo. Eu serei breve em minha fala. Quero parabenizar ao distrito de Inúbia pelo festejo do último final de semana. Eu estive presente no domingo, até cumprimentei os colegas vereadores, presidente Jússi, José Hélio, Beto,
Kaique eu vi de longe, mas pude conversar com as pessoas do distrito, passeei um pouco, a festa foi boa, foi pacífica, graças a Deus vi Amarildo também, eu chegando e ele saindo, e graças a Deus, né? Mais um evento que se foi. Como é de conhecimento de todos, o mês de junho é marcado por um primeiro evento em Cabralha, depois em Núbia e fecha aqui em Piatã. Parabenizo o John Eventos por mais uma vez, não é? Jogou duro lá na questão de organização da produção. Todos os envolvidos do distrito de Núbia, não vou citar nomes nos de lá, porque eu não sei, né, Ana? Mas deixo o meu abraço. Agradeço também ao prefeito, né, com todas as suas secretarias, pelo empenho, pela festividade. Que Deus abençoe a todos. Tem os meninos da sonorização também, né? Leonardo e Hernani, a LS Sonorização. Estão de parabéns, graças a Deus por isso. Quero ainda, na minha fala, falar sobre a semana passada, não é, que foi questionado a questão do acontecimento na escola Carlos Maurício, e eu, nesta fala, disse que traria a minha resposta hoje, né? Por isso que fiz o uso da palavra. Eu fui até o gabinete da secretária de Educação, conforme citei aqui, tive uma conversa com ela, ela disse que todas as medidas legalmente cabíveis à secretaria foram tomadas. Eu tive acesso a atas, vereador Amarildo, fiz a leitura, né? Foi convocado para um diálogo, não uma reunião, um diálogo, todos os envolvidos na situação, incluindo direção e participantes, né, do ocorrido. Foi lavrado em ata, a assessoria jurídica da secretaria também a par de tudo. Os passos foram orientados pelo advogado, doutor Tadeu, que é o assessor jurídico da secretaria, e todos os encaminhamentos necessários também foram feitos. A questão de psicólogos, né, foram acompanhados para o CAEP e para o que mais precisaram. Não posso citar nomes, por questões éticas, né? Não tenho essa permissão, mas todas as medidas legalmente cabíveis, a Secretaria de Educação, junto com a direção, não é, tomou providência. Na questão do caso agora, segue sob comanda judicial. Vossas Excelências têm conhecimento, tudo que vai para o crivo judicial, para a comanda judicial, é necessário que aguarde a sentença final. E é o que todos, ao que eu fiquei sabendo, aguardam no momento, a sentença oficial. Uma vez na Justiça, é ela quem vai julgar as partes e determinar o que foi que houve, o que não houve, o que vai ser feito e o que não vai. Mas eu fiquei satisfeita com a visita que fui lá. Caso os nobres colegas tenham algo mais a perguntar, que não possa ser falado nomes por questões éticas, né? A secretaria está à disposição, a direção da escola também. E também conversei com alguns envolvidos e, graças a Deus, tudo se esclarece, né? Não existe município, não existe secretaria que não tenha problema. O que não pode é não resolver o problema. Mas, graças a Deus. Demais, eu quero deixar aqui um abraço a todos os colegas, desejar um bom recesso, dizer a Vossas Excelências que eu desejo muito boa sorte. Como o vereador Beto falou, na volta a gente já vai estar aí em plena campanha. Desejo a vocês, assim, toda sorte, que possamos lutar, né, pelo o apoio do eleitor de forma limpa, honesta, e o que tiver de ser, vai ser. Quem tiver de permanecer sentado nessa cadeira, vai permanecer. Os que não tiverem, o Senhor tem outras portas, tem outros caminhos. Eu sempre digo, aqui não é nossa morada, é uma temporada. Enquanto a população entender que nós estamos aqui para fazer o bem, não é, Benigno? Para fazer o bem, para ser algo de bom na vida das pessoas, porque as profissões, as pessoas, é para fazer o bem. Aí vai permitir. Se não, né, vamos galgar outros espaços. Mas desejo, assim, saúde, né,
tudo de melhor, sabedoria para todos nós. O vereador queria uma parte? Assim, eu concedo, é porque eu fui concluir só essa fala. Eu concedo uma parte ao vereador Amarildo. Bom dia a todos, bom dia, nobre vereadora. Primeiramente, agradecer, né, por estar esclarecendo os fatos, né, de acordo com o que Vossa Excelência se comprometeu na semana passada. E dizer, nobre vereadora, que o que precisa é isso, é esclarecer as coisas, senhor presidente, né, para que as pessoas estejam cientes do que realmente está acontecendo. A atitude da secretaria foi correta e parabenizo, mas deveria esclarecer para as outras pessoas, né, o que foi feito, as providências que foram tomadas, porque se não fosse através da vereadora, a gente não teria conhecimento. Então, o que faltou foi uma nota de repúdio ali nas páginas da secretaria, né, para as pessoas que soube do acontecido não ficar sem uma resposta e não ficar parecendo que abafaram a situação ou colocaram uma cortina para poder acobertar. Mas agradeço ao vereador e parabenizo pelo esclarecimento. Obrigado. Eu gostaria que constasse, né, na minha fala, ou a parte do nobre colega, Vossa Excelência tem razão. Às vezes, nobre colega, os problemas pegam a gente, até os secretários, nós vereadores, de surpresa, e às vezes, por conter menores, né, é preciso tomar uma cautela dobrada. Realmente, eu até conversei com a secretária, no momento éramos tomados, né, eles eram tomados uma providência, talvez, de já ventilar algum passo, algum acerto, mas está tudo, graças a Deus, né, seguindo nos trâmites legais, e no que tange a secretaria, foi feita a parte dela. E município interiorano, falo interiorano porque é onde a gente vive, tudo vira muita coisa, né, as falas às vezes são distorcidas, é preciso apurar o que realmente acontece, né, o que realmente houve. E é normal, né? Nós sabemos disso até pelo cunho político no qual nós estamos inseridos. É cada coisa, mas fico feliz que Vossa Excelência, né, reconhece que está tudo ok. E a minha tentativa também, quero até falar aqui direcionada ao líder, né, do governo, não estou passando à frente de Vossa Excelência, estou apenas cumprindo uma fala que fiz aqui, que traria, enquanto professora, esse retorno, e é importante deixar tudo esclarecido, né? Um abraço a todos, que Deus abençoe todos vocês, que quando voltarmos, voltamos revigorados de energia para colocar o pé na estrada, para conversar com o povo piataense e explicar o nosso trabalho e mostrar, né, o nosso potencial, o que podemos, o que fizemos, o que podemos fazer. Um abraço, senhor presidente, gratidão por tudo, que Deus abençoe o senhor também. Funcionários desta casa, os colaboradores, meu carinho, meu respeito a todos vocês. Um abraço, gente, tenham um bom dia. Obrigado, nova vereadora Thelma. Com a palavra o vereador Ronaldo de Souza. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, bom dia. Quero cumprimentar as pessoas presentes, as que nos acompanham também através das redes oficiais desta casa, cumprimentar os funcionários da casa, as pessoas no recinto, em nome do nosso amigo Agnon, cumprimento todas as pessoas aqui. Agradecer a Deus por esse momento, por mais esse dia que Ele nos permite, nos dá vida, para estarmos aqui. Quero aqui parabenizar a gestão pelos festejos, tanto em Cabralha como em Núbia, parabenizar o povo de Núbia pelo festejo de Santo Antônio, uma festa grandiosa, tranquila. A gente agradece a Deus aí por tudo, por não ter tido nenhuma ocorrência. Todos participaram de forma ordeira, retornaram para suas casas em segurança, e isso é muito importante. Parabenizar os organizadores, os vereadores ali do distrito, ao vice-prefeito também, a John Eventos pela organização, e, enfim, a todos que colaboraram e participaram. E principalmente ao povo que compareceu à festa para curtir e para celebrar o Santo Antônio, que cada ano o nobre vereador Zé Pitomba se torna maior e mais grandioso. Isso é importante. Também parabenizar pela acolhida do povo de Núbia, pela forma carinhosa
que nos acolheu, que nos recebeu. A gente só tem que agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Aqui também um abraço para os integrantes do Grupo Terrinha, os que estão em São Paulo que não puderam vir, mas de lá vibrando e torcendo para que tudo ocorresse bem. E aos que vieram, que curtiram a festa, obrigado pela participação, pela presença de vocês, pela forma também como nos recebeu. E dizer também, senhor presidente, das pessoas que não residem, que são de outros municípios ou que de outros lugares e que foram até o distrito de Núbia, e as pessoas comentam e falam da facilidade que é chegar ao distrito de Núbia hoje por conta do asfalto. As pessoas vão bem rápido, em segurança. A gente consegue ir e voltar em Núbia bem rapidinho. No domingo mesmo fui à tarde, voltei, à noite estava lá novamente, e isso, assim, com a praticidade, com o asfalto, possibilitou, né, que mais pessoas participem, que as pessoas cheguem mais fácil e mais rápido ao distrito. Então, só agradecer e parabenizar nosso gestor por essa grande obra que foi o asfalto de Núbia. Também aqui, senhor presidente, eu gostaria de, reforçando aqui na fala do vereador Beto Bahia, também colocando como indicação ao Executivo e também a pedido de moradores da comunidade em relação aos pontos de ônibus, ali da entrada da Palmeira, que já também conversei com o prefeito, que solicitou, inclusive, ao engenheiro Matias, para que pudesse fazer lá o projeto para a construção daquele ponto, também lá na comunidade do Cipó, até porque está meio um pouquinho distante da entrada da Palmeira para o Cipó. Então, isso também reforçando aqui o pedido e solicitando ao gestor, isso também. E também solicitei ao gestor que colocasse uma placa na entrada de Palmeiras de Núbia, como tem lá no povoado de Cipó, inclusive identificando a comunidade de Palmeira e Vaze Grande como comunidade quilombola. Fica aí essa solicitação, esse pedido. Pois não, vereador? Obrigado, caro colega, pela parte. Desde a administração passada, eu fiz uma indicação de um ponto de ônibus também, ali na entrada dos Poções, entre Poções e Cruz. Tornei a repetir essa indicação com o atual prefeito, e até hoje a gente não teve assim, uma solução, uma resposta, porque sempre ali eu passo, quem vem de Cabralha para cá, daqui para Cabralha, pessoas ali na chuva, para pegar o ônibus, para ir até para São Paulo, com malas, com essas coisas, ali entre as cruzes, ali, Engenhinho ali, que ali precisa de um ponto de abrigo, um ponto de ônibus, coberto, para as pessoas ficarem ali. Gostaria de solicitar também isso aí. Pronto, obrigado, vereador. Vou estar reforçando também o pedido do vereador ao Executivo. E até dizer, como Piatã é uma cidade fria, não sei se os novos colegas já puderam observar, indo para Ceabra, em alguns pontos de ônibus que tem, bem prático, feitos de madeira e tudo. Não é o caso para Piatã, porque Piatã chove muito, é frio, acho que tem que ser feito de outra forma. Mas fica aí, a gente atento a esses pedidos, de acordo com as pessoas vão pedindo para a gente também, a gente vai sinalizando e passando para o Executivo e fazendo essa cobrança para que possa ser construído esses pontos muito importantes, para a população, para quem utiliza desses pontos para pregar o transporte. Eu quero também aqui fazer uma indicação, uma solicitação, usando esse espaço, de forma regimental, e já que temos esse assento que foi nos garantido pelo povo, fazemos aqui, mas fazemos direto também às secretarias como Executivo. Solicitando, os novos colegas devem saber, e todos sabem, da dificuldade que algumas pessoas encontram, idosos, principalmente quando fica internado no hospital, e que às vezes tem que pagar o acompanhante para estar ali com eles, alguns que não têm família, ou mesmo os que têm, mas os familiares trabalham, e a gente sabe como é
caro, né? Pagar a pessoa, às vezes, ficar 8 dias internado, pagando aí quase R$240 em 24 horas. Não é fácil para a maioria da população que vive de um salário mínimo. Então, fica aqui esse pedido à Secretaria de Saúde. A gente vai junto elaborar um projeto solicitando à gestão para que possa disponibilizar algum funcionário para que possa fazer esse acompanhamento em casos específicos, né? Tem que ser elaborado um projeto e, de forma específica, ver que assim, as pessoas que têm direito a esse acompanhamento, a partir de qual período de internação que a gestão pode disponibilizar esse acompanhante, assim, para amenizar esse gasto, esse impacto que tem no salário das pessoas, dos idosos que ficam internadas. Fica aí, né, esse pedido para o secretário de Saúde elaborar esse projeto e encaminhar ao Executivo. Também quero aqui parabenizar, ontem participei ali no Tangará, na reunião de associação de bairro, parabenizar o povo do Tangará por mais essa conquista. Não tenho dúvida que a associação será de grande valia para o bairro e que, através da mesma, possa se conseguir vários benefícios. Então, é importante uma associação de moradores de bairro e dizer da forma como foi quase 2 anos aí para a gente conseguir implantar essa associação, entre idas e vindas, na Receita Federal e tantos outros trâmites que tivemos que percorrer. Mas a associação está funcionando, é um benefício ali para a população que pode se utilizar desse instrumento, desse equipamento, para que possa vários benefícios chegar até o bairro. Também parabenizar a presidente da associação, a professora Mara, pelo empenho, pela dedicação que está tendo em conduzir aquela associação. Gostaria aqui de agradecer também a Brígida, Rita, Perpétua e ao casal Carlos e Mariana, que ontem estava ali na reunião e que tem contribuído muito para aquela associação de moradores de bairro do Tangará. E também quero aqui parabenizar a Brígida, em nome de Brígida, parabenizar todas as mulheres da Malhada de Areia de Cima, pela forma grandiosa e corajosa que as mulheres ali da comunidade se uniram e fundaram uma associação formada praticamente por mulheres, e está ali funcionando todos os dias à noite. Ela está ali ocupando aquele espaço da escola. É uma forma também da comunidade não deixar acabar algo que tem ali na comunidade, e elas têm feito isso de uma forma brilhante, estando ali todos os dias produzindo seu artesanato, se fortalecendo. Inclusive, presidente, a associação ali está junto da escola da Malhada de Cima, elas mesmas juntando, e através de um projeto que teve com a Fiocruz, e estamos ali fazendo uma pequena praça junto à escola, uma iniciativa da comunidade. E isso é importante, a participação de todos. A gestão tem que fazer sua parte, mas é interessante também que a comunidade se junta, se mobilize e que faça também. É possível. A gente, enquanto sociedade, a gente pode fazer, enquanto pessoa física, a gente também pode fazer. Então, parabenizar as mulheres ali por essa iniciativa, e de uma forma artesanal, vereadora Thelma, né? Só usando materiais recicláveis e deixando aquele espaço mais aconchegante, mais bonito. Então, assim, parabéns aí às mulheres integrantes da associação ali de Malhada de Areia de Cima. No mais, só agradecer, né? Desejar a todos um bom recesso e que voltemos, como diz a vereadora Thelma, revigorados e prontos. Mas, como o vereador Beto colocou, a gente voltará num período já eleitoral, que possamos conduzir as nossas campanhas com seriedade, respeitando o eleitor e, acima de tudo, de forma democrática. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos bons festejos juninos, assim como foi em Cabral e em Núbia, que possa ser em Piatã, de forma tranquila, ordeira, que tudo ocorra em paz e que tenhamos boas festas. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, vereador Ronaldo. Com a palavra, o vereador Romero Matos. Fique à vontade, meu vereador. Quando se multiplica o justo, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira.
Provérbios 29, versículo 2. O significado deste versículo é que a justiça e a integridade são fundamentais para o bom governo e poder. A sociedade prospera e se alegra, mas quando os líderes ímpios dominam, o povo sofre e geme. Quero agradecer a Deus por nos permanecer vivo a cada dia que amanhece e por causa das suas misericórdias que se renovam a cada manhã, não seremos consumidos. Gostaria de saudar o senhor presidente, gostaria de saudar o nobre colega Kaique, em nome de todos os colegas vereadores, funcionários desta casa, pessoas que nos assistem pelas redes sociais, Dr. Matheus, Dr. Felipe Lima, que faz presença, acredito que é a primeira vez que vem a essa casa, Kel, Di, amigo Di. Com essas pessoas, eu saúdo a todos presentes. Senhor presidente, colegas vereadores, é um grande descaso com a população do nosso município, tratando o nosso povo como um instrumento que pode fazer qualquer coisa que o povo vai entender, ou melhor, aceitar. Já se passaram 3 anos e 6 meses que as comunidades da Vereda Velha, Felizardo, Palmeirinha e demais não tiveram atendimento médico. Agora vem a administração informar que essas comunidades vão ter atendimento médico em pleno ano eleitoral, sendo ele pré-candidato à reeleição. Não sou contra o atendimento médico nessas comunidades. Deveria ter o início do atendimento médico quando iniciou essa administração. Tenho certeza que o nosso povo não vai cair nessa armadilha desta administração, desse gestor. Quanto tempo essas comunidades passaram sem um atendimento médico e agora querendo tapear e esconder uma má administração onde poucos são beneficiados, digo, as elites e os menos favorecidos sofrendo com a falta de remédios, carro para socorrer quando essas necessitam, como foi o caso da pessoa que o vereador Beto Bahia relatou na sessão passada. Obras inacabadas, posto ou UBS sem remédio. Domingo fui procurado por um senhor que foi no posto de Cabralha procurar um remédio para pressão, não encontrou. É um absurdo. Mais uma vez eu quero dizer que não sou contra o atendimento médico nas comunidades. É um dever da administração colocar. Para que atendimento médico? Se não tem quando a pessoa sai do atendimento médico, igual eu presenciei ali em Cabralha, não tem um remédio. Remédio básico que precisa, não pode faltar nos
posto de saúde. Desde o início do ano que anuncia, vereador Amarildo, iniciar obras. Quero me referir à segunda etapa do asfalto do Felizardo, a Vereda das Tábuas, que é tanto anunciado. Fala-se de valores, faz cards. Será que vai deixar para quando tiver registrada as candidaturas? Começa obras e fica no meio do caminho. A entrada de Cabralha, da sede de Cabralha. Posto de saúde do Corisco. Posto de saúde do Salitre. Posto de saúde da Fazendinha Canabava. E várias outras. É um verdadeiro desprezo com a população do nosso município. E com o dinheiro público que é resultante dos impostos que todas as pessoas pagam, dentre elas os menos favorecidos, que são massacrados por essa administração. Temos como exemplo também a qualidade do transporte escolar, que nem sequer passa por uma fiscalização. Também vemos os carros da prefeitura caindo aos pedaços, como acontece com os gols que chegaram 0 quilômetro Beto Bahia. Hoje se encontra aos pedaços, ambulâncias sucateadas. Vamos ver que não aconteça com essas ambulâncias que aí chegaram. Um verdadeiro descaso com o dinheiro público. Também aqui, aproveitando a oportunidade, gostaria de agradecer ao governo estadual e parabenizar o grupo de oposição por adquirir implementos para as associações, como foi na semana passada na comunidade do Corisco, como foi na comunidade da Rissaca. Quero aqui deixar os meus agradecimentos ao governo do estado e também ao nosso líder, que nunca foi eleito a cargo nenhum e hoje trabalha como fosse um prefeito. Essas são as minhas palavras. Obrigado. Obrigado, novo vereador Miro Matos. Palavra aos líderes. Quem fala aí? Oposição ou governo? Com a palavra o líder do governo, professor Valmir. Meu bom dia a todos, bom dia a todas presentes. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Quero aqui agradecer, parabenizar mais um final de semana de festa organizada. Parabéns aí a todo o pessoal de Núbia. Obrigado aí aos amigos, em nome de José Hélio, José Pitomba. Obrigado a todos de Núbia pela recepção, sempre muito calorosa. E graças a Deus tudo ocorreu bem, né? Fui só no primeiro dia, no sábado, que foi tudo muito bem. Muito obrigado pela recepção. E a vereadora já passou aqui referente à questão do episódio, né, na educação. Também fui informado pela secretária, né, sobre o fato, né, que ocorreu. Na verdade, não me lembro assim se a vereadora falou aqui, mas não houve interferência de nenhum professor, né, ou professora. Houve sim de uma funcionária, né, que teve uma reação para defender o seu filho ou filha, né, dentro de uma confusãozinha entre crianças, né, e a própria secretaria constatou que foi uma ação infeliz, né, mas com o objetivo de defender o seu filho, ou filha, não me lembro, e a funcionária teve essa reação, né,
e, na verdade, constatada como uma reação infeliz, né, da funcionária, até porque poderia ter sido de outra forma, mas que a secretaria, como a secretária disse, o que foi necessário, né, foi justamente está sendo assim apurado. Eu estava aqui observando a fala do colega e, na verdade, eu ia passar mais ou menos sobre essa questão de líder mesmo, mas falar um pouco aqui dentro da fala assim do colega, mas dizer também que quando em relação àquelas outras demandas, né, já foram respondidas aqui pelos colegas, como referente à estrada da região aí da Falhado, Bucânio, acho que a Décio respondeu a semana passada. Não sei se foi realizado, o colega Gleison Roberto, a questão da cobrança do melhoramento da estrada, parece que foi da Cachoeira ou de Palmeira para Inúbia, né? Foi passado aqui para os colegas, não sei se foi resolvido essa questão. O colega falou aqui sobre algumas dificuldades, eu acho que de transporte, de um povoado de São Francisco e de outra comunidade. Riacho Fundo, isso, porque eu não peguei aqui, que acho que está necessitando, né, de... Não existe o transporte, ok. E voltando aqui à questão, eu não posso deixar de lamentar, referente à fala do colega, quando há essa constatação de que ele percebe uma falha, não sei se percebeu uma falha, referente a essa contratação de médico, né, para essas comunidades que foram citadas. De fato, o ato ele está existindo, né, que é Vereda Velha, Felizardo, Palmeirinha e Machado. Assim, eu fico assim preocupado, até o que me levou a falar sobre isso não foi nem o primeiro momento que o colega constatou, digamos assim, próximo das eleições, algo que foi feito. Não foi nem referente a essas comunidades. Mas o que me chamou a atenção é que o colega ele contradiz com a própria fala dele, quando poucos minutos depois ele cita 2 atos, né, aqui na Rissaca, me parece, né, foi na Rissaca, me ajuda aí, colegas, não é isso? Rissaca e Curisco, né? Que maravilha que Rissaca e Curisco recebeu esse benefício pela oposição. Mas qual é a diferença? Também não é próximo das eleições? Então, há um contraste, né? Há esse contraste. E nós não podemos, de maneira nenhuma, recriminar qualquer ato que a oposição está fazendo para favorecer o povo, independente de que época for. Né? Não podemos, que maravilha, Curisco e Rissaca recebem o benefício da oposição. Nós temos que aplaudir. Né? É algo que nós temos que aplaudir. Nós não podemos, nós precisamos ter um certo cuidado com a fala que vem de encontro ao benefício. O colega falou de falta de remédio no posto, né? Vem tendo, sempre que o colega fala, a gente constata que existe, é verdade, né? Então, assim, há essa contradição. Eu acho que é importante a gente ter esse cuidado, porque o benefício, no momento que ele chega, ele é bem-vindo, principalmente a área de saúde, ou qualquer que seja o setor. Senhor presidente, meu horário já venceu. Obrigado aí pela oportunidade. Com a palavra, o líder da oposição, Amarildo Lima. Amarildo Lima. Por favor, Brau. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Gostaria de cumprimentar aqui o doutor Matheus, seu colega de trabalho, que eu não sei o nome. Meu amigo Agnó, Benigno, meu amigo Nen, todos que estão presentes aqui, todos aqueles que nos acompanham pelas redes oficiais dessa casa. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade, senhor presidente, né, de estar aqui trabalhando em prol do povo de Piatã, né, uma sessão, a última sessão antes do recesso, né, vamos nos afastar dos trabalhos da casa, mas continuamos aí à disposição do povo de Piatã, né, que é isso que o vereador faz todos os dias, é trabalhar, né, uma vez na sessão, na semana, mas diariamente a gente está atendendo
as demandas da população. Dizer, senhor presidente, que nós temos aí grandes eventos no nosso município, ali em Cabralha, tivemos também ali no distrito de Núbia, grandes eventos, inclusive no domingo, né, acho que com recorde de público, as pessoas visitando o distrito, né, e prestigiando aquele evento. Só que o que desagrada muitas pessoas, senhor presidente, comenta com a gente, e também para a gente que somos oposição, né, é que durante esses eventos é usado a maioria do tempo para fazer palanque político e promoção pessoal do grupo de situação. Está se tornando uma coisa chata, né, nesses festejos do nosso município. Né? É o tempo todo falando de político, falando de ex-prefeito, falando de vereadores, prefeito fazendo dancinha em cima de palco, isso não é legal. Né? O que as pessoas estão falando, né? Se está bacana para quem está lá, né, é problema de quem está fazendo parte desse movimento, mas as pessoas estão reclamando desse tipo de atitude por parte do político. Né? Político, nós somos funcionários do povo, né? E ninguém está fazendo mais que a obrigação que administrar o nosso município. Né? Ninguém está fazendo festa do próprio bolso. Então, muita promoção, inclusive, na hora de um intervalo de uma banda para outra, colocou um CD de um cantor, Edgar Mão Branco, onde falava do ex-secretário, né, que hoje é o atual prefeito, e do ex-prefeito, né, Ed, né, no movimento político, o que desagradou pessoas do grupo de situação. Inclusive, né, teve discussão por esse motivo. Né? Então, são situações desagradáveis que estão acontecendo, né, nesses eventos políticos, que deveria ser, né, um momento de lazer para as pessoas se distraírem, né, e estar ali curtindo com suas famílias, com seus amigos. E outro detalhe, senhor presidente, que eu observei, né, e recebi, diversas pessoas me mandaram aqui no meu WhatsApp, foi um ônibus do TFD que esteve presente ali naquele evento, Miron. Né? Parece até brincadeira, né? Mas um ônibus do município, né, adesivado com a logo do TFD, presente ali em Núbia, transportando pessoas. Agora, essas pessoas eu não sei quem são. Né? Eu espero que o nobre líder possa averiguar essa situação e trazer para essa casa, nobre líder, porque é vergonhoso. Né? Quando precisa, uma igreja precisa, um time de futebol precisa, uma quadrilha precisa para se apresentar em outro município, às vezes tem dificuldade e precisa estar fazendo vaquinha para arrecadar um valor, Miron, para poder pagar uma van. Enquanto isso, no dia de domingo, tinha um ônibus do TFD, que é um ônibus do transporte para a pessoa que faz tratamento fora do domicílio, no distrito de Núbia, num dia de festa. Né? Então, eu gostaria de saber o que esse ônibus estava fazendo ali naquele dia, senhor presidente. Né? Espero que o nobre líder do governo possa trazer essa informação para a gente e para as pessoas que observaram isso e nos encaminharam para estar fazendo a cobrança aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, caro líder da oposição, Amarildo Lima. Eu também quero aqui parabenizar o Portal Cabralha pela transmissão feita. As pessoas que moram fora do distrito de Núbia, de Cabralha, assistiram todo via YouTube. E a gente participa de alguns grupos de rede social e aí a gente vê os comentários, os agradecimentos. Então, fica aqui os agradecimentos por parte de Núbia. Espero também que Cabralha também agradeça aí o Portal Cabralha pela transmissão, muito bem feita, e está aqui nossos agradecimentos. Em relação a alguém falou sobre os pontos de ônibus, eu vou utilizar dessa parte aqui, pedir permissão, Vossas Excelências, para mim fazer um resumo disso tudo, por ser a última sessão antes do recesso. Eu concordo aqui com o Rony, com o Beto, em relação aos pontos de ônibus. Vi que foram feitos 2 pontos em Cabralha, muito bem feito, um perto do posto e outro cá perto de Zé Mar, muito bem feito. E Núbia também espera 2 pontos daquele que tem necessidade. Já cobrei isso do prefeito por diversas vezes, até ali no posto de gasolina, que é conhecido como posto de Zé do Gás, para que coloque um ponto de ônibus ali naquele local, para que as pessoas fiquem embaixo de uma cobertura de alguma coisa, para que não tome chuva, nem sereno e alguma coisa. E Rony também falou em relação ao acompanhante. Eu sou testemunha, eu também faço parte disso, que teve um paciente um determinado dia que ele não tem nenhum procurador
E chegando um dia, alguém me ligou no Inúbia, Justo, tem uma pessoa aqui, não tem ninguém para acompanhar no hospital, como faz? Eu falei, você entra em contato com a assistência social, que eles vão tomar providência em relação a isso. E diante disso, o Rony começou a tomar providência em relação a isso e está fazendo esse projeto. Quero parabenizar, Rony, que continue assim esse projeto, porque isso não é para Justo, não é para Mironzinho, não é para Marildo, não é para Zé Pitoma, não é para ninguém. É para o mais necessitado, essa pessoa que não tem ninguém para que acompanhe ele no hospital. Chega lá, a Secretaria de Assistência Social indique alguém que receba por aquilo aí para ficar acompanhando aquela pessoa. Parabéns, Rony. Entramos na ordem do dia. Deliberação da emenda aditiva ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias número 110/2024 para o exercício de 2025. Eu aqui coloco aqui em discussão, se alguém quiser falar, que sinta-se à vontade sobre a deliberação do projeto. Em discussão da emenda aditiva. Queira falar, Mirô? Com a palavra o vereador Mirô Matos. Eu gostaria de dizer da grande importância e da grande conquista que essa Câmara teve em aprovar o projeto das emendas impositivas. Vemos exemplos como senadores, deputados federais, estaduais, sendo contemplado com as suas emendas impositivas. Inclusive, vários municípios, Piatã, recebe emendas de deputados, de senadores, que venha beneficiar os munícipes, a população. Também gostaria de dizer da importância também dessas emendas. Só que eu fico triste, porque está aqui na minha mão 3 emendas que foram apresentadas aqui e aprovadas por unanimidade. Uma emenda em 2021, emenda impositiva número 10, 2021. Emenda impositiva número 2, 2022. Emenda impositiva número 9, 2023. Será que nós, vereadores, somos os piores? Não merecem receber? Ou essas emendas, não é que nós vamos receber emenda, dinheiro nenhum. É o gestor que recebe o dinheiro direcionar as emendas de cada vereador para onde foi designada. Está aqui 3 emendas. Inclusive, a primeira emenda teve como objetivo destinar todo o recurso da emenda impositiva, 10 vereadores. O vereador Amarildo optou uma emenda individual, mas os 10 vereadores aqui designaram os recursos da emenda, da primeira emenda, uma conquista inédita no município, para a compra de um aparelho de ressonância magnética para o hospital municipal. Essa emenda, desde 2021, 13 de dezembro de 2021, será que não vai cumprir? Nós já estamos em 2024. Isso é um absurdo.
é para cumprir a cada ano. Mas espero que seja cumprida, porque é um direito do vereador, é uma falta de respeito do direito do vereador. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? O projeto está em discussão. Não tem ninguém? Colocar. Vereador Amarildo. Senhor presidente, como o vereador Miron acabou de falar a respeito das emendas, eu acho que talvez a população que nos acompanha não sabe do que se trata a emenda impositiva, né? Da mesma forma que um deputado federal, um deputado estadual tem direito a uma emenda, né, em um valor, vamos, por exemplo, em R$1 milhão para investir na saúde de Piatã, nós vereadores também temos direito, né? Isso dá uma porcentagem de 1,2% da receita corrente líquida do município, né, anual. Então, eu creio que cada vereador tem, em média, aí, aproximadamente por ano, aí, R$100 mil para destinar, desde que 50% seja para a saúde, né? E isso foi um grande projeto que chegou nessa casa aqui, vereador Miron, no ano, eu não estava vereador, né, e parabenizo o presidente da época, Pedro Paulo, né, por esse projeto, e dizer que o governo atual, senhoras e senhores, até hoje não cumpriu com nenhuma dessas emendas, né? Então, o nosso município deixa de receber aí aproximadamente aí R$3 milhões em recurso, onde todos esses vereadores aqui poderiam estar investindo aí aproximadamente R$300 mil nas comunidades e nos municípios e no distrito também, né? Só que o que acontece hoje, senhor presidente, é que nós temos aqui hoje 3 vereadores de oposição que cobram do gestor que essas emendas impositivas sejam cumpridas. Mas, infelizmente, a base do governo se cala diante dessa situação, onde vocês próprios, vossas excelências, estão sendo prejudicados. Não dá para acreditar, senhor presidente, que essa emenda vai ser votada nessa casa mais uma vez para não ser cumprida. Vai voltar por votar, né? Enquanto isso, os nobres colegas estão sendo prejudicados, deixando de levar um recurso para a sua comunidade, para o seu reduto, por se calar diante do gestor municipal. É vergonhoso, senhor presidente, é vergonhoso para nós, né, se calar diante da situação. Eu fico indignado, vereador Milão, com a situação dessa. Eu deixo de levar um recurso para a comunidade do Ribeirão no valor de R$50 mil e um recurso para a minha comunidade de Palmeiras de Núbia no valor de R$50 mil no ano de 2022. No ano de 2023, eu deixo de levar para o bairro Tangará R$50 mil para a educação e R$50 mil para a saúde do bairro Tangará em 2023. Em 2024, eu destinei que esse recurso de quase R$100 mil fosse destinado para a comunidade de Palmeiras de Núbia, um transporte para atender a saúde da comunidade de Palmeiras de Núbia, e até então nenhuma dessas 3 emendas foram cumpridas. É vergonhoso. Por quê? Porque o gestor é sem palavra. O gestor é sem palavra, é vaidoso, né? Não cumpre com as suas responsabilidades. E os nobres colegas também aqui, que poderiam cobrar também para ser beneficiado, se calam diante dessa situação para poder acobertar seu gestor ou alguns benefícios próprios que Vossa Excelência tenha, né? Eu fico indignado, meu irmão, né? É revoltante, porque nenhum desses benefícios ia chegar para a gente, ia chegar para a população que precisa, né, que nos escolheram para estar aqui nessa casa como seus representantes. Muito obrigado. Professor Valmir. Senhor presidente, só lembrando que da importância, né, dessa emenda impositiva, parabenizar, de fato, como foi muito bem lembrado ali pelo novo vereador Amarildo Lima, o projeto que foi idealizado pelo ex-presidente Pedro Paulo, mas é importante lembrar, né, acho que cabe a mim lembrar, já que os colegas não falaram, mas lembrar de que ele foi feito o projeto na técnica, mas que ele passou a vigorar e foi votado no meu mandato de presidente. Importante estar lembrando, porque é lamentável, né? Porque assim, eu acho que muitas coisas que a gente fez nessa casa, ela é ocultada, né? Eu percebo isso.
até algumas mensagens no grupo de vereadores. Mas aí não estou aqui, porque meus avós diziam que quem gavutou que é a coruja, mas é importante lembrar aqui a participação do nobre vereador Pedro, mas que a gente fez aí o processo e teve a votação. Lembrando também, senhor presidente, da importância do ato do vereador, do poder, entre aspas, que o vereador tem, de entender que essa emenda impositiva, ela é individual, né? Exceto aquela primeira, que foram 10 vereadores, inclusive o nobre vereador, me parece que o nobre vereador ele optou, né, para não incluir, que foi na possível compra do aparelho de ressonância magnética. Mas é importante entender que, como a emenda impositiva ela é individual, é importante entender que o vereador também tem a sua força individual para que ele possa estar atuando. Eu acho que é importante todos os vereadores estarem cobrando o seu direito, mas quando algo é individual e que não existe a cobrança em grupo de 2, de 3, ou de 4, ou de 5, ou de 11, que o vereador cobra, pessoalmente, cobra a sua parte individual e que faça o procedimento que ele entende, que o vereador entende que está. Eu não estou falando isso referente ao nobre vereador que acabou de falar, mas eu estou falando a todos nós, que tem as suas atitudes individuais, já que ela é individual, que é muito feliz quando ela é individual. Então, isso existe em emendas, que às vezes o deputado não consegue, e às vezes ele consegue mediante outros mecanismos. Então, acho que é importante a população entender que essa emenda ela é individual. Portanto, a ação de cada vereador não é importante ficar todo dia julgando o outro, porque o outro não agiu. Se o outro não agiu, ele vai lá e age da forma que a lei manda. Obrigado, senhor presidente. Vereador Beto Bahia. Quero também parabenizá-lo, né, pela a emenda impositiva que está sendo acrescentado aí no projeto que vamos votar daqui a pouquinho, e dizer que emenda impositiva, o nome já diz tudo. O que é impositivo? É aquilo que impõe, é aquilo que obriga. Então, o prefeito é obrigado a cumprir com isso. E a desobrigação disso acaba caracterizando como um crime de improbidade administrativa. Quero lembrar aqui que eu destinei o valor de R$ 106 mil para a compra de uma ambulância para servir o posto de saúde lá no Ribeirão. Até hoje, isso ainda não aconteceu. Destinei o valor de R$ 52 mil para a construção da ponte lá do Salitre. Isso também ainda não aconteceu. Destinei o valor de R$ 86 mil, que a hora que somar aqui os dos demais colegas que também fizeram a mesma para a compra de ressonância, para o aparelho de ressonância magnética, somou aproximadamente R$ 1 milhão. Até agora ainda também não foi resolvida essa situação. E muito pior do que isso é que o prefeito, por não ter cumprido isso, está colhendo frutos. Essa semana foi postada uma foto de um casal lá em Núbia, porque está sendo dado para ele uma ressonância magnética. Ele está precisando, nos procurou, na necessidade dessa ressonância magnética. Essa semana o prefeito esteve na casa dele, deu a garantia, fez foto com o prefeito e está aí postado. Então, precisa ser cumprido isso. O aparelho de ressonância magnética, a saúde está sendo usado como moeda de troca. Esse aparelho era para estar no hospital, para estar servindo aí a população do município de Piatã, que, mais uma vez, vem passando pela humilhação de estar nos procurando na qualidade de vereador, de estar procurando qualquer agente político para ficar pedindo esse tipo de coisa. Então, essas minhas palavras, muito obrigado. Tá em discussão, fique à vontade. Diz o nobre colega Valmir que realmente entrou em vigor quando Vossa Excelência era presidente dessa casa, mas também Vossa Excelência abriu mão de que com os nobres colegas que fosse acrescentado na LDO essa emenda impositiva no primeiro ano. Acho que Vossa Excelência tem consciência disso, né? Então, hoje, essa emenda na LDO nos assegura, senhor presidente, com o direito, né, na emenda impositiva, né, mas creio que vai resultar, né, apenas na aprovação desse projeto e não o cumprimento das emendas mais uma vez, infelizmente. Miron Matos. Eu gostaria de parabenizar
eu não sei, o presidente, eu lendo aqui a justificativa desse projeto, dessa emenda, que diz: salienta-se que quando esses recursos não são aplicados ou repassados conforme compromisso assumido pelo vereador, a situação torna-se desconfortável e sua imagem fica desgastada perante a comunidade. Não raras as vezes os recursos são aplicados em obras de menor relevância para a população, sendo o orçamento impositivo um instrumento que viva diminuir essas ocorrências. Como o Beto Bahia falou ali, é uma emenda impositiva que impõe. Logo que foi aprovada, não, olha, o prefeito tem que chegar e aplicar esses recursos. Quantos? Destinei também recursos para equipamentos, a UBS de Cabralha, o PSF da Vereda, reforma, 50% para a reforma de cemitérios, onde a gente vê cemitérios, muro caindo, e muitos com cerca caindo, é o caso lá da Vereda das Tábuas, onde eu coloquei uma importância na emenda impositiva. Sei que não dá para fazer tudo, mas é uma complementação, e não foi feito. Obrigado, senhor presidente. Vereador Ronaldo Souza. Presidente, só fazer uma correção aqui, ressaltar da importância, né, desta casa na aprovação do projeto de emendas impositivas, e ressaltar também que as cobranças, elas são feitas, como o nobre vereador Valmir colocou. O que a gente tem que ressaltar para a população é o seguinte: às vezes você não faz uma cobrança no plenário, mas as cobranças são feitas nos gabinetes, nas secretarias, em prol da população. E em relação à emenda, a gente tem problemas, porque não só aqui, mas às vezes até a nível de governo federal e estadual, se enfrenta alguns problemas, às vezes, por vários fatores, com a questão de emendas impositivas no Estado, no governo federal. Não quer dizer que nós não iremos continuar na cobrança das emendas para que os benefícios cheguem à população. E em relação ao aparelho de ressonância, só fazendo uma correção aqui, na época, quando a gente tratou do assunto na casa, na verdade foi um aparelho de tomografia, não de ressonância. Teve essa discussão na casa, mas depois ficou como aparelho de tomografia. Até porque o Hospital de Piatã não tem suporte para ter um aparelho de ressonância. Uma sala, tem que ser construída uma sala adequada, não é uma sala igual a de raio-x. Você tem que ter operadores treinados, qualificados para operar. E se a gente for analisar, o Hospital Regional de Ceabra não tem um aparelho de ressonância. Olha o tamanho do Hospital Regional, não tem de ressonância. Até fazendo essa correção de que não foi um aparelho de ressonância, mas sim de tomografia. E que a gente espera, né, que a gente ainda vai ter esse aparelho aqui no hospital da gente. Obrigado. Vereador? Mais algum vereador? O projeto está em discussão, pode sentir-se à vontade. No projeto, senhor presidente, da emenda, onde todos os vereadores destinaram, estava um aparelho de ressonância. Um aparelho de ressonância. Se não pôde cumprir, foi mais uma promessa que fez e não foi cumprida, né? Não vem tentar tapar o sol com a peneira, que não foi isso. O que aconteceu é que prometeram o aparelho de ressonância e não foi cumprido. Na época, Piatã estava mergulhado no dinheiro. Piatã dormiu pobre, acordou rica, né? Ia deixar o município maquiado, feito um presépio. E aí o dinheiro secou, né? A fonte secou e não conseguiu cumprir. Mas a realidade foi essa, vereador Miron, né? Foi um aparelho de ressonância magnética que foi prometido para o hospital e não foi cumprido.
Vereador Beto Bahia. Não, eu só quero falar também que foi de ressonância. Aproveito a oportunidade para parabenizar o vereador Zé Pitomba, porque foi ele, inclusive, quem trouxe aqui a indicação e que nós concordamos em todos nos unirmos e fazer essa indicação conjunta. Parabéns, Zé. Foi de ressonância. Mais algum vereador? Fique à vontade, Rony. Só fazendo um esclarecimento, porque na época que foi feita a discussão nessa casa, não sei se depois finalizou como ressonância, mas houve a discussão e que o hospital não comportaria um aparelho de ressonância. Aí falou-se no aparelho de tomografia, que é tão importante quanto. Se a gente for analisar os pedidos que a gente tem no município, que os médicos solicitam, a gente tem, por exemplo, entre 100 pedidos, digamos que a gente tem 10 de ressonância e 90 de tomografia. Entendeu? É fazendo esse esclarecimento, porque para não ficar parecendo também, é o que eu falo, um hospital do porte do hospital regional não tem um aparelho de ressonância. Entendeu? Não dizendo que Piatã não mereça ter, claro que merece ter, mas para nós, em Piatã, é mais interessante que tenhamos um aparelho de tomografia, porque vai atender mais pessoas, porque a maioria dos médicos fazem pedido de tomografia. E esse vai ser o pedido que a gente vai continuar solicitando da gestão e lutando, não é, vereador Zé Pitomba, junto da gestão e dos deputados, para que, em breve, né, Piatã também possa ter esse aparelho. Né? A gente acredita que esse sonho se tornará realidade. E esse é nosso empenho para que isso se concretize. Mais algum vereador? Coloco o projeto em votação. A emenda. Obrigado, meu vereador Amarildo. Votação encerrada. Aprovado. Alguns segundos para que eu já tenho uma resposta do nosso colega sobre o ônibus lá do TFD. Deixa eu terminar aqui o outro projeto, que aí Vossa Excelência pode responder em relação a isso. Deliberação do projeto de lei número 110/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2025 no município de Piatã e da outras providências. Aí eu coloco em discussão, hein? Quem quiser falar, que sinta-se à vontade. O vereador... É o projeto. Quem queira falar, sinta-se à vontade. Lê os pareceres aí, Ana, faz favor. Parecer do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025. Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025 e da outras providências. O voto da comissão. A Comissão Permanente de Justiça e Redação decide pelo parecer favorável ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025 no município de Piatã, concluindo, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e pela legalidade deste, sugerindo ao plenário a sua aprovação na forma original. Piatã, Bahia, 14 de junho de 2024, assinado pelo relator José Hélio Mesquita. Parecer do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, Comissão de Orçamento e Finanças, sobre o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025 e da outras providências. O voto da comissão. A Comissão de Orçamento e Finanças decide pelo parecer favorável ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025, concluindo, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e pela legalidade deste, sugerindo ao plenário a sua aprovação na forma original. Piatã, Bahia, 14 de junho de 2024, assinado pelo relator Zaqueu Alves de Souza. Parecer jurídico. Projeto de lei de diretrizes orçamentárias do exercício de 2025.
Conclusão do parecer jurídico. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025. A opinião desta assessoria não substitui os pareceres das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Ademais, a análise da oportunidade e a conveniência do projeto compete à Câmara Municipal, enquanto o parecer jurídico se restringe única e exclusivamente à análise técnico-jurídica. É o parecer, salvo melhor juízo, Piatã, Bahia, 14 de junho de 2024, assinado pelo assessor jurídico da Casa, Matheus Silva Souza. Projeto em discussão. Vereador que queira falar, sinta-se à vontade. Não tem ninguém? Vamos direto ao vereador Amarildo Lima. Ô, senhor presidente, eu só gostaria de fazer mais uma vez o pedido ao gestor, né, que cumpra, né, com nossas emendas, né, até porque temos aí uma comunidade para ser atendida, né, e se está dentro da LDO, está dentro do orçamento do município, né, não estamos pedindo nada mais do que ele cumpra com a sua obrigação, com o seu dever, né? Está dentro, tem orçamento para isso, então que ele cumpra, né, com o seu compromisso, né, porque nós precisamos levar esse recurso até as pessoas. Muito obrigado. Mais algum vereador queira falar? Coloque o projeto em votação. Votação encerrada. Aprovado. O professor Valmir pediu um espaço. Eu espero que o plenário concorde aí, que ele quer dar uma resposta ao nobre líder. Vossa Excelência quer ou quer que deixe para a próxima? Você tem direito à resposta. Isso. Sinta-se à vontade, novo vereador. Pode falar. Só para responder, bem rápido, para o novo vereador Amarildo, que foi de fato constatado, colega, foi de fato constatado o ônibus do TFD em Núbia, porém a informação que teve é que o ônibus ele pertence ao município de Ceabra e não ao município de Piatã. Aí depois Vossa Excelência dá uma verificada com quem viu para ter essa informação mais concreta, tá? Essa é a informação que eu recebi. Certo, nobre colega. Não me convenceu a resposta, senhor presidente, até porque se o ônibus pertence ao município de Ceabra, alguma coisa está errada, ou no município de Piatã ou no município de Ceabra, né? Então, vamos ter que averiguar a fundo o que está acontecendo, né? Porque não é normal um ônibus que atende a saúde estar sendo locado ou emprestado de um município para atender outro município, né? Então, alguma coisa tem de errado nisso aí, né? Se o ônibus particular ele presta um serviço para Ceabra, ele não pode estar prestando um serviço para Piatã, né? Então, as informações aí não estão batendo, né? A gente... Já que está em discussão, não fui informado qual o objetivo que o ônibus estava lá. Se ele estava a serviço de saúde ou se estava com outras pessoas. A informação é que o ônibus do TFD pertence ao município de Ceabra. O porquê ele estava lá, isso eu não informei, ok? Não, vou averiguar, senhor presidente, né? Sinta-se à vontade. Quero dizer para Vossas Excelências que dia 25, que é a próxima terça-feira, não é isso? Não haverá sessão por questão do recesso parlamentar e dos festejos juninos. Então, espero que Vossas Excelências tenham um bom recesso. Espero que a discussão aqui sempre vai continuar, porque ela existe, a política é para isso, desde que ela seja civilizada, ela funciona dessa forma, independente de oposição, de situação, política é feita dessas formas, contradizendo as ideias e cada qual mostrando a sua. Então, espero aqui, agradeço a todos. Sinta à vontade, pode usar o microfone, meu vereador. Quero desejar
a todos os colegas um bom recesso, que Deus abençoe cada um, que Deus possa derramar bênçãos e mais bênçãos a cada um. Obrigado. Mas algum vereador quer desejar aí? Professor Valmir, sinta-se à vontade. Certo, todo mundo vai ter o direito. Senhor presidente, eu também primeiro gostaria de saber qual a data de retorno. Dia 6 de agosto. 6 de agosto, Isso. ok. 6 de agosto é um sábado, senhor presidente. Pois é, mas o retorno, então, no caso, é na terça-feira. Desculpe, sábado é 6 de julho. Pronto, perdão. Okay. 6 de agosto. Também gostaria, que é um tempo bem alongado, né? Isso. Até achei que fosse menos. Queria aqui também desejar esse recesso para todos os colegas, que seja benéfico a todos, para um descanso, embora é bom estar aqui, né, Miron? Eu direciono a Miron porque, né, sempre ele reclama de ter mais uma sessão na semana, o que eu futuramente concordo também. Quero desejar a todos aí um recesso junino à sua forma. Nós estamos no mês de junho, referindo a junho e não a festa junina, né, porque cada um tem as suas ideologias referentes a esse momento, e desejo aí sucesso para todos, felicidade para todos, que Deus possa assim nos abençoar, e que essas discussões sejam calorosas, e que as pessoas trazem para aqui, de fato, aquilo que ele constata lá fora, que não está correto, que traga para discutir aqui, de forma benéfica, de forma que não direciona ao colega com um semblante ou falas que venha a desagradar. Eu quero aqui agradecer, né, essas últimas sessões, vem sendo dessa forma, e dizer que bom recesso para todos e para toda, né, que tem a vereadora aqui. Obrigada. Vereadora Thelma, vai falar? Não, já agradeci. Sinta-se à vontade. Falei. Vereador Ronaldo. Na minha fala eu já falei. Abre o microfone, vereador Ronaldo. Presidente, é só desejar aos nobres colegas um bom recesso, que Deus abençoe cada um, guarde, proteja, desejar um bom festejo juninos aos nobres colegas, familiares, também ao povo do nosso município, que é uma festa tradicional, onde as pessoas também recebem seus familiares. Aproveitar aqui para desejar boas-vindas a todos os piataenses que virão participar dos festejos com a gente, chegando aí de vários lugares. Desejar boas-vindas também aos turistas que vão chegar para a nossa cidade, que possa aproveitar a nossa cidade, aproveitar esse clima gostoso, esse frio, e aproveitar a festa de São João. E que tudo transcorra na mais tranquilidade, que todos, né, possam estar indo para a festa para curtir, se divertir, e que Deus possa abençoar cada um. Pronto. Mais algum vereador queira falar? Então, não tendo mais nenhum, declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado. Tenham um bom dia.